Fala pessoal, tudo bem? Hoje queremos abordar sobre a tributação de lucros e dividendos que foi aprovada na Lei 15.270 e já entra em vigor agora em 2026. Queremos detalhar aqui para vocês como vai funcionar, como que isso vai impactar lá no imposto de renda da pessoa física e como também você pode proteger aquilo que você já tem, que você pode economizar impostos. Então, antes de irmos para o conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo para alcançar mais empresários e todos ficarem informados. Bom, eu sou o Douglas, contador aqui do Santos Contabilidade Digital, e agora nessa reta final de ano todos foram pegos de surpresa, entre aspas, mas todos já estavam prevendo também a nova tributação e ela foi aprovada. A Lei 15.270 já está em vigor e os efeitos a partir de janeiro de 2026. Então, a partir do ano que vem nós teremos, nessa mesma lei, só para comentar aqui também, teremos a isenção no imposto de renda até R$5.000, mas hoje nós queremos detalhar também que essa lei traz a tributação de lucros e dividendos, que desde 1995 o Brasil não cobrava tributo sobre lucros e dividendos e agora, a partir de janeiro de 2026, vai incidir tributação. E então você, empresário, precisa entender isso para você buscar outras estratégias e saber como economizar e tentar fugir dessa tributação de forma totalmente legal. Bom, como vocês sabem, toda empresa ela trabalha para ter lucros e quando esse lucro está evidenciado na contabilidade, geralmente os sócios retiram o lucro de dentro da empresa. É aí que está a tributação. A tributação ela vai acontecer na distribuição de lucro. Tem muitos empresários que estão confundindo. Poxa, a minha empresa vai dar lucro, eu já vou ter imposto. Não é bem assim. Se o lucro ficar dentro da empresa, não há tributação, porque a empresa está reinvestindo o próprio lucro que ela teve. Agora, se os sócios pegarem o lucro de dentro da empresa, aí que está a tributação. E essa distribuição, se ela for acima de R$50.000, ela vai ter uma retenção de 10% sobre o valor total que foi distribuído. Então, se eu, Douglas, estou pegando R$80.000 da minha empresa, estou pegando R$80.000 de lucro, eu vou ter uma retenção de 10%, ou seja, R$8.000 já vai ficar retido lá para o governo, como forma de antecipação de imposto, vamos dizer assim. Que aí lá na declaração do seu imposto de renda que você vai fazer como pessoa física, tá? Na sua próxima declaração de imposto de renda, vai ser apurado todos os impostos que você tem que pagar e esse imposto retido ele vai ser descontado. Pode haver uma restituição? Pode. Pode ter que complementar algum imposto? Pode também. Vai depender da sua tributação lá na declaração de imposto de renda do próximo ano. Nós já vamos chegar nessa parte. Mas então, na prática, é assim que vai funcionar a tributação de lucro e dividendos. No momento da retirada, a pessoa física retirando o lucro de dentro da empresa, é aí que você pode ter a retenção de 10%. Mas Douglas, se eu fizer uma distribuição, se eu pegar R$49.000, vai haver a retenção? Não vai ter retenção. Se você retirar menos que R$50.000, não se fala em retenção de 10% de imposto de renda. Você vai distribuir o lucro vai entrar com essa isenção e não vai ter retenção nenhuma. Outro ponto importante para mencionar aqui, que essa distribuição ela acontece de pessoa jurídica para pessoa física. Então, tem muitos casos aí de empresários que eles têm holding, são empresas que participam do quadro societário de outras empresas. A distribuição de lucro de PJ para PJ, a legislação não prevê tributação nenhuma, não prevê retenção nenhuma. Então aqui já fica um ponto de alerta, tá? PJ para PJ não se fala imposto, tem totalmente isenção e essa lei não trata nada de tributação, então por enquanto nós temos essa isenção. Mas Douglas, como que vai funcionar lá no imposto de renda pessoa física? Você comentou aí que pode ter uma retenção dependendo do valor que os sócios retiram da empresa e pode às vezes ter que complementar algum imposto lá na declaração de imposto de renda ainda, pode ter que pagar mais impostos ou pode ter esse valor de volta a título de restituição. Como que vai funcionar o imposto de renda da pessoa física, que essa lei 15.270 também prevê mudanças na declaração. A lei 15.270 ela traz a isenção de R$5.000 para quem ganha até R$5.000, mas ela traz também a tributação de altas rendas. Então marca esse ano aí, a partir de 2027, na declaração de imposto de renda nós teremos a tributação de altas rendas. O que é isso? Lá será somado todos os rendimentos que a pessoa física tem. Certo? Nós temos separado na declaração de imposto de renda o que são rendimentos tributáveis, o que são rendimentos isentos, o que são rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, tem contribuintes que têm atividade rural, mas a tributação de altas rendas vai somar todos os rendimentos que o contribuinte pessoa física tem. Se a soma de todos os rendimentos que ele teve, com prolabore, com distribuição de lucros, com rendimentos de aplicações financeiras, com atividade rural, somando todos os rendimentos, se ele passar dos R$600.000, ele vai entrar no imposto de renda mínimo e na tributação de altas rendas. E qual que vai ser a alíquota aplicada nessa tributação? De 600 mil
a 1.200.000, nós teremos uma alíquota que vai sair de 0 a 10%, e ela vai crescendo linearmente. Então vamos pegar aqui no meio disso, os R$ 900.000, vai ter uma alíquota de 5%, por exemplo, certo? Agora, se o contribuinte tiver uma soma de todas as suas rendas acima de 1.200.000, ele vai ter uma tributação de 10% sobre todas as rendas. Então, por que eu digo que pode ter alguma complementação de imposto? Porque às vezes aquele empresário tem distribuído lucros das empresas. Vamos supor que o empresário distribuiu aí todo mês R$ 40.000 de lucro. Ele vai ter um somatório de distribuição de lucro de R$ 480.000 no ano, certo? Mas ele pode ter outras rendas lá na declaração de imposto de renda dele. Então ele pode ter um prolabore, ele pode ter uma atividade rural, ele pode ter um rendimento alto com aplicações financeiras. E às vezes a soma de todos os rendimentos dele atingiu a casa aí dos R$ 900.000, o total dos rendimentos que ele teve no ano. Então ele entrou na tabela da tributação de altas rendas, R$ 900.000 vai ter uma tributação de 5%. Então todos aqueles rendimentos que ele teve, até as distribuições de lucro que ele pegou de dentro da empresa, R$ 40.000 por mês, não teve retenção, não teve imposto. Mas como no imposto de renda dele agora ele entrou na tributação de altas rendas, ele vai ter uma tributação de 5% sobre tudo isso aí. Então, a distribuição de lucro, quando você tem acima de R$ 50.000, quando você tem uma retenção de 10%, você pode ter a restituição, você pode ter que complementar alguma coisa por conta que na declaração de imposto de renda pode ser somado todas as outras rendas. E às vezes aquele valor que ficou retido não foi suficiente para pagar tudo ainda. E às vezes você tem que complementar alguma coisa na sua declaração de imposto de renda. Como também pode ter uma situação contrária. Você fez uma única distribuição de lucro no ano de R$ 100.000, por exemplo, teve uma retenção de imposto de 10.000 ficou retido, mas você foi fazer a sua declaração de imposto de renda no ano seguinte, você teve somente essa distribuição de lucro, a soma das suas rendas não atingiu os R$ 600.000, portanto, aqueles 10.000 que ficou retido, você vai receber de volta nesse ano, no ano seguinte, no caso. Então, a retenção que nós falamos aqui no momento da distribuição de lucro não é efetivamente o imposto devido. O imposto ele é devido, como eu já comentei, no CPF. É o CPF que está sendo tributado. Então, lá na declaração de imposto de renda, como a própria declaração já diz, que é uma declaração de ajuste anual, será somado todas as suas rendas, será calculado na declaração o imposto real que você tem que pagar, e aí vai pegar aquilo que você teve de retenção. Se você reteve muito, você vai ter restituição. Como também você pode complementar. Então, é lá na declaração que realmente vai ser calculado aquilo que o contribuinte CPF tem que pagar de imposto. Certo? Aquela retenção é uma antecipação, é uma garantia. Depois o governo pode devolver ou você vai complementar. Entendido? Agora, Douglas, tem alguma forma de nós fugirmos dessa tributação, nós protegermos alguma coisa que nós já temos dentro da empresa de lucros? Tem sim. A própria Lei 15.270, ela prevê que os lucros acumulados que as empresas têm até 2025, eles poderão ser isentos dessa regra, certo? Então, eles poderão ser isentos da retenção de 10% e eles também poderão ser isentos da soma de altas rendas. Mas como que eu protejo esses lucros? Como que eu isento eles? Lá na lei já prevê que os sócios eles têm que aprovarem a distribuição de lucro até agora, dia 31/12/2025, até final do ano de agora. É um prazo muito curto que o governo colocou na lei, isso está sendo muito discutido, tem emendas que estão prestes a serem aprovadas para postergar esse prazo para 30 de abril, mas por enquanto nós temos o prazo de até 31 de dezembro para que os sócios façam uma ata, aprovem a distribuição de lucros dos lucros que a empresa já tem acumulado na contabilidade, que já tem contabilizado. Então, se eles aprovando isso até dia 31/12, esses lucros poderão ser distribuídos em 2026, 2027, 2028 e eles estarão isentos da tributação e também não irão somar na regra da tributação de altas rendas, na regra dos 600.000 ali que a gente fala. Então, eles não vão entrar nessa soma. Então, é muito importante, muito interessante que os empresários busquem fazer essas aprovações, quem tem lucros acumulados, para se proteger, para garantir algum dos benefícios que a lei ainda deu. Então é por isso que agora, final do ano, está dando uma correria, tem empresários correndo contra o tempo para poder deixar essa burocracia, fazer essas atas, deixar tudo isso prontinho para garantir uma certa isenção. Os novos lucros que a empresa venha a ter em 2026, se a empresa tiver lucro, 2027, 2028, esses lucros, quando forem distribuídos, lembrando que se o lucro ficar dentro da empresa não tem tributação, mas se esses lucros novos, quando eles forem distribuídos, já vão entrar na regra nova e esses lucros, infelizmente, não vão ter como serem isentos, não tem como proteger eles. Claro que podem entrar outras estratégias, tem empresários que vai fazer mais sentido montar em holdings, Agora tem empresários que não vai fazer sentido, então cada um tem que analisar a sua situação, cada caso é um caso,
mas a partir de 2026 muita coisa pode mudar, muita estratégia, muita forma de trabalhar pode mudar por conta dessa nova tributação. Outro questionamento que muitos empresários fazem é quanto às empresas do Simples. Elas estão enquadradas nessa nova legislação? A legislação fala alguma coisa para as empresas do Simples Nacional? A legislação não detalha nada isso, ela afeta todas as empresas. Mas na Lei Complementar 123 de 2006, na Lei Complementar do Simples Nacional, tem um item lá que diz que as empresas do Simples são isentas da retenção de imposto de renda. Então, por enquanto, nós contadores não temos nada concreto, o governo não se manifestou quanto a isso, certo? Mas nós acreditamos que as empresas do Simples Nacional, elas podem, né, se não tiver nenhuma mudança na legislação, elas podem estar isentas da retenção, ou seja, empresa do Simples Nacional que vai distribuir lá, ela pode não ter a retenção de 10% quando distribuir para pessoa física acima de 50 mil reais. Mas essa distribuição ela vai somar nas altas rendas. Então pode não ter a retenção, mas se for muita distribuição de lucro, vai somar nas altas rendas e lá no imposto de renda da pessoa física o contribuinte vai ter que pagar esse imposto. Então essa isenção da tributação de altas rendas das empresas do Simples Nacional, essa distribuição das empresas do Simples, essa vai ser tributada. Quanto à retenção, existe muita dúvida sobre isso. Muitos acreditam que as empresas do Simples vão ficar fora da retenção, não vai ter retenção, mas muitos acreditam que o governo vai fazer alguma alteração ainda na legislação para que pegue todas as empresas e todas sigam a mesma regra. Se distribuir mais que 50 mil, retém 10% e também essa distribuição vai somar lá nas altas rendas. Se a pessoa física na declaração de imposto de renda passar de 600 mil, ela começa a ser tributada pela tabela da tributação de altas rendas. Então, pessoal, esse é um resumo de toda essa situação, esse comentário, essa nova tributação que está dando o que falar nessa reta final de ano de 2025. Nós queríamos aqui de forma bem simples detalhar isso para vocês, explicar como vai funcionar. Você empresário agora tem que sentar com a sua contabilidade, por isso a importância de uma contabilidade atualizada, que tenha toda a documentação em mão, para que possa sentar, analisar a sua situação e te dar possibilidades, te dar novas estratégias do que você pode mudar, como que você pode distribuir lucros de formas diferentes. Será que faz sentido você, empresário, começar a pensar numa estratégia de holding para tentar fugir dessa tributação? Lembrando que nós não estamos orientando ninguém a sonegar imposto, nós estamos procurando meios legais de ter menos tributação. Nós já temos uma carga tributária no Brasil muito alta, agora é mais uma carga tributária em cima dos empresários, principalmente dos empresários que têm altas rendas, altas distribuições de lucro. Isso afeta demais, e não é uma carga tributária barata também, é uma carga tributária alta. Então você, empresário, tem que estar muito atento e rever as suas estratégias, o seu modelo de negócio, porque a partir de 2026 muita coisa pode mudar. Lembrando que você também é muito importante para você fazer essa ata e garantir a isenção dos lucros que você já tem na contabilidade. Então, corra, aproveite essa isenção que a lei ainda está dando, esse benefício que a lei ainda está dando, registre sua ata, procure sua contabilidade e se tiver qualquer dúvida, nós, o Santos Contabilidade, também estamos à disposição. Para finalizar, eu vou solicitar aqui para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar o like nesse vídeo, compartilhar com outros empresários para que todos fiquem muito bem informados sobre essa nova legislação e essa tributação. Um grande abraço e até mais.